Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Antes de nós darmos início ao nosso culto, dizer que ainda temos umas 8 cadeiras desocupadas aqui pela frente. Se tivermos algum irmão no anexo que desejar ocupar essas cadeiras aqui à frente, podem ocupar. Hoje é um dia de muita alegria para todos nós, pois esse culto vai marcar uma etapa muito especial da história dessa igreja, aqui nessa cidade, certamente. Hoje é o dia da consagração e o Senhor quer, com certeza, nos marcar esse dia como um dia muito especial para todos nós que estamos aqui. Nós convidamos a igreja a nos colocarmos de pé. Vamos fazer a nossa oração inicial, onde cada um de nós teremos a oportunidade de nos colocarmos diante de Deus. Nosso desejo, nosso grande desejo é sentir a presença do Senhor, que a sua graça nos envolva agora. Senhor Deus e eterno Pai, nós nesta hora nos colocamos diante de Ti, reconhecendo que o Senhor, o Deus eterno, é santo, 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 e nós somos falhos, mas nós cremos no sacrifício glorioso de Jesus, que através do seu sangue precioso que foi vertido naquela cruz, nós podemos alcançar o perdão, a comunhão. Senhor, dai-nos esta bênção, perdoa-nos, Senhor, agora, dai-nos comunhão, aceita-nos, ó Deus, diante da Tua presença. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém. Podemos assentar, vamos glorificar o Senhor. Os louvores estarão sendo projetados e com muita alegria nós vamos glorificar o Senhor.
Glória, o teu nome exaltar. A igreja alegremente glorificando ao Senhor. Erga a sua voz. Ele é digno de toda honra, toda glória. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Glória a Deus. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então Glória a Deus. Do seu perdão.
não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor, ó Filho. Me libertou verdadeiramente, posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Oh, glória! Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero saudar a todos os queridos irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou vindo agora do Rio de Janeiro. Nós estivemos ontem em São João do Meriti, fazendo uma visita a um pastor que estava acamado já há muitos anos, com uma doença rara. E estivemos lá, foi uma grande bênção, um testemunho de vida. E eu confesso que eu recebi uma grande bênção. E às vezes, quando olhamos pessoas atravessando problemas tão sérios, nós olhamos para os nossos, que são tão pequenos. E mesmo em meio àquela luta tremenda daquele pastor, a fé continua firme, inabalável no seu coração. Depois nós saímos de São João do Meriti, fomos para São Pedro da Aldeia, onde foi feita a consagração do templo da Igreja Cristã Reformada, em São Pedro da Aldeia. E hoje acordamos e já passamos em Macaé, agora estamos aqui. Que o Senhor nos dê uma bênção na leitura da sua palavra. Eu os convido, podem permanecer assentados. Vamos abrir a palavra de Deus. Por gentileza, abra sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos conversar um pouco, irmãos, sobre a nossa vida como servos de Deus. Aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus sempre reservou para o seu povo. Diz assim as Sagradas Escrituras: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi
e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? E ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar. E há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo ouvido que ouvir, lhe tirarão ambas as orelhas. Até aí. Meus amados, primeiro que, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu quero agradecer a oportunidade dos pastores aqui presentes, né? O presbítero Renato também, amigo de longa data. Eu e Renato, e também, você também batizou no mesmo dia, não foi? Não? Renato batizou? Nós dois, eu e Renato batizamos no mesmo dia, então uma alegria grande poder rever os companheiros, e já vi alguns rostinhos aqui já conhecidos, né? Zé Renato, tive a oportunidade de pastoreá-lo, juntamente com a digníssima, tá lá, lá em Castanheiras, né, Zé? Então, alegria grande. Os demais aqui também, já lembro-me do tempo em que passei aqui em Guarapari, uma boa época da minha vida, uma época que trago uma boa lembrança no meu coração daquilo que Deus pôde fazer e da alegria de ter participado convosco de momentos tão especiais. Pois bem, eu quero, portanto, agradecer e manifestar minha alegria de estar convosco, e eu sei que o sentimento que há em vossos corações não é diferente do sentimento que há no meu, e aquilo que aconteceu com praticamente todo mundo que está aqui aconteceu comigo também. Nós somos o resultado de um momento, de uma circunstância, e algo de maravilhoso onde quer que eu esteja, onde quer que eu vá, o testemunho é sempre o mesmo, e as palavras que ouçam são muito semelhantes. As pessoas às vezes procuram para dizer: pastor, eu estava morrendo, eu estava aflito, eu estava sem alegria, sem esperança, já não suportava mais um sistema religioso, e aprove a Deus fazer-nos viver esse momento. Eu quero dizer aos queridos que, primeiro, nós não somos melhores que ninguém. Quero dizer-lhes também que nós da Igreja Cristã Reformada Avivalista não temos um grande líder, um papa, não temos alguém que seja infalível ou que queira impor a sua vontade a goela abaixo, né, Denardi, das pessoas. Nós entendemos que o verdadeiro evangelho não se faz com um chicote na mão. O verdadeiro evangelho se faz com a Bíblia na mão. O pastor da igreja, ele deve ser um homem respeitado pelo rebanho, não porque ele é ignorante, mas por ser um homem de Deus. O rebanho deve olhar para o seu pastor e ver nele um homem de oração, um homem longânimo, um homem misericordioso, amoroso, temente a Deus, e que trata as pessoas não como se fossem seus serviçais, mas que trata as pessoas como aqueles que foram comprados por um alto preço, que pertencem não a ele nem a nenhuma denominação, mas pertencem a Jesus Cristo, que os comprou na cruz do Calvário. Eu quero dizer que nós temos
uma relação de membros em todas as igrejas, e é necessário que tenhamos para organizarmos melhor a igreja. Contudo, apesar de termos aí uma relação de membros aqui em Guarapari, mas isso é apenas para administrativamente podermos agir melhor. Todavia, a sua alma pertence não à igreja cristã reformada, a sua alma pertence a Cristo. Quem te comprou na cruz foi o mesmo que me comprou, Jesus Cristo. E nós só estamos aqui, irmãos, porque nós queremos viver exatamente esse evangelho. Nós queremos viver a palavra de Deus, queremos ser alimentados com a palavra de Deus, queremos viver sem precisar de nos encolhermos em determinadas circunstâncias. E quando as coisas precisam ser ditas, tudo pode ser dito, desde que seja com educação, com respeito, né? Um pastor que não aceita ser questionado, não aceita ser arguído pelo rebanho. Que tipo de mensagem é essa, pastor, que o senhor pregou, que eu não encontro na Bíblia? Então, se uma pessoa não pode dizer isso, se o rebanho não pode dizer isso, porque se assim o fizer, a pessoa é massacrada, excluída, disciplinada, tira de tudo. Não é esse o sistema de governo que nós queremos. Todos nós temos falhas. Não somos a última bolacha do pacote. Há muitos homens de Deus e mulheres de Deus que estão espalhados em várias denominações. E sabe por que nós estamos aqui? Porque nós não nos adaptamos em outros lugares. De certa forma, nós temos uma forma de agir, uma forma de pensar que é uma forma única. Todavia, nós não queremos nunca mais viver nenhum tipo de ensino que não tenha fundamentação bíblica. Nunca mais, irmãos, nunca mais. E nenhum tipo de governo ministerial que não esteja alicerçado na palavra e que seja respeitado pelo rebanho, pela nobreza das suas atitudes e não pela sua ignorância. Eu digo isso em todos os lugares e assim não tenho receio algum em continuar dizendo isso. E digo até uma coisa: se alguém não estiver satisfeito com o nosso modelo de tratar as pessoas dessa maneira, se alguém achar que deve vir para tratar as pessoas pisando, achando que é o rei da cocada, então eu sinto informar, eu digo isso para todos os pastores: não é aqui o seu lugar. Nós queremos homens de Deus, mas homens de Deus que vão falhar, porque todos nós falhamos, mas não vão usar chicote, porque do chicote nós cansamos, nós não queremos mais. Quando precisar corrigir uma ovelha, corrija. A ovelha ela precisa ser corrigida. Toda ovelha precisa ser corrigida, e é a função do pastor corrigir a ovelha, para que ela não se desvie, para que ela não vá para o inferno. É função do pastor. Mas a correção, ela visa recuperar a ovelha e não acabar com a ovelha. A correção visa fazer da ovelha uma ovelha melhor do que ela era. E não simplesmente, se você pega um caibro 14/7 e senta na cabeça da ovelha, você não quer corrigir, você quer matar. E é isso que nós não queremos. A ovelha precisa de correção? Claro que precisa. E é função do pastor corrigi-la, para que ele caminhe para o céu, para que a família dele progrida e conheça a palavra e ame a palavra e se entregue a Jesus Cristo. É isso que nós queremos, irmãos. Eu digo que nós temos aqui um grupo e há muita coisa que Deus há de fazer. Na verdade, nós não estamos confiados em nenhum de nós. E digo isso a começar de mim. Ninguém está aqui na Igreja Cristã Reformada Avivalista confiado em Anchieta. A vossa confiança deve estar em Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é quem sustenta a igreja. Ele é quem edifica a igreja. Ele é quem exorta a igreja. Ele é quem consola a igreja.
Ele é quem vai construindo, edificando a sua igreja, de tal maneira que a igreja caminhe tendo uma mentalidade santa e caminhando rumo à eternidade. É por Ele que nós estamos aqui, apenas por Ele, irmãos. Só por Ele, nada mais, por mais ninguém. Se é por Ele, nós cremos que o que Ele faz é algo extraordinário, porque Ele não mudou. Nós estamos aqui com um grupo de pessoas que não tem condição alguma. Nós somos uma igreja pobre. Não temos pessoas cheio de doutorite. Não temos pessoas importantes. Não temos nem pessoas com uma situação financeira assim avantajada que pudessem, né? Às vezes alguns têm uma situação melhorzinha, mas nada que você possa dizer, não, agora. Mas graças a Deus que nós temos o Senhor. Nós não precisamos mais do que Jesus, só precisamos de Jesus. É bem verdade que eu sei que muitos de vocês são atacados. É bem verdade que existe um cerco, que é um cerco pesado. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido alguém dizer assim, não conversa com ele não, nem com ela, porque são caídos. A coisa mais triste do Evangelho é você achar que só você, que o céu é seu. O céu não está loteado, irmãos, como alguns pensam. O céu não está loteado. Graças a Deus que não está loteado. Quem comprou o direito de entrarmos no céu foi Jesus Cristo. Vai entrar batista, vai entrar presbiteriano, vai entrar assembleiano, vai entrar wesleyano, vai entrar gente de tudo quanto é lugar. Maranata. O céu não é nosso, não é propriedade particular de nenhum rótulo. O céu foi comprado por um preço muito alto. Às vezes quando eu vejo esse tipo de entendimento errado, eu fico imaginando, meu Deus, que isso está tão distante do verdadeiro Evangelho. E é o que nos move a estarmos aqui. Nós não estamos aqui porque estamos assim com o objetivo de criticar A, B, C ou D, seja quem for. Nós estamos aqui para viver. Nós só estamos aqui porque nós estamos morrendo. Nós só estamos aqui porque nós queremos nos alimentar da palavra, queremos que o nosso coração se fortaleça, queremos servir ao Senhor, queremos ter experiências com Ele, como alguns já tiveram no passado, e de repente as experiências se esvaíram. Nós queremos chorar de alegria, queremos sentir prazer de ir para a casa do Senhor. Eu me lembro quando eu era jovem, tinha acabado de me converter. Eu trabalhava lá na Serra, mas quando você dizia assim, lá na Serra, era lá na Serra. Nem a segunda ponte tinha. A gente, quando ia para a Serra, tinha que passar pelas 5 pontes. Alguém já está pensando assim, pastor, o senhor é do tempo. E o trânsito terrível. Eu me lembro que eu tinha que bater o ponto em determinado horário, porque se não batesse aquele ponto, eu não conseguiria chegar na igreja. E quantas vezes eu saía correndo, era um jovem ainda, 21 para 22 anos, e eu bati o ponto e às vezes eu estava com lágrima nos olhos, eu saía correndo pelo meio da rua, porque eu sabia que o ônibus passava exatamente naquele horário. Se eu não pegasse aquele, só meia hora depois eu tinha que pegar aquele. E às vezes eu vinha correndo pela rua, falando em língua estranha, chorando. Eu entrava no ônibus assim, às vezes chorando, falando em línguas, ninguém entendia nada, mas meu coração ardia com o desejo de estar na casa do Senhor. Às vezes eu chegava todo suado, mas eu chegava cansado, com fome. Eu não sei se você já viveu isso, mas se você não viveu, procure viver. Esse é o verdadeiro Evangelho. É o Evangelho que move homens e mulheres, e que você não se preocupe com ninguém que está do seu lado. Tudo que você quer é ir para a casa do Senhor,
para glorificar o nome dEle, se alegrar na presença dEle, ainda que ninguém esteja entendendo, porque as lágrimas estão nos seus olhos, mas você está chorando de alegria, porque o Senhor está vivo no seu coração. E é isso que nós queremos viver, irmãos. Isso é o que nós queremos viver. Sem críticas a qualquer que seja a pessoa, ou qualquer que seja a entidade. Nós vamos procurar cuidar de nós, né? Corrigir as nossas falhas, caminhar dentro daquilo que é a vontade do Senhor, sem olhar para a esquerda nem para a direita, olhando para o alto, pelo prêmio da soberana vocação, erguendo a nossa cabeça, esperando a nossa redenção, porque está próxima. Apenas algumas considerações. Eu gostaria de permanecer mais tempo com vocês, mas eu vou agilizar aqui. O texto que eu li, eu vou voltar noutra oportunidade, tá bom, pastor Denardi? Tem mais pastores? Eu vou voltar. E Lafayette eu conheço também, Renato. Mas hoje eu ainda tenho que correr para Vila Velha para pregar lá, 7h30. Vai dar tempo, em nome de Jesus. Eu li um texto, nós lemos um texto nessa noite que fala de um homem. Esse homem chegou na casa do sacerdote Eli sendo apenas uma criança. Chamava-se esse jovem Samuel. A Bíblia diz que ele foi morar na casa de Eli sendo uma criança, após o desmame. A sua mãe o levou após o desmame para ele morar numa casa que não era dele, com pessoas que ele não conhecia, não sabia quem era. A Bíblia diz que Samuel chegou após o desmame na casa de Eli, e Eli tinha 2 filhos, Hofni e Finéias, que eram mais velhos do que ele. Eli tinha 2 filhos que eram homens execráveis, jovens malignos, jovens pervertidos. E diz a Bíblia que Samuel cresceu naquele ambiente, irmãos. Aquela criança tinha todos os motivos do mundo para ser pervertido também, para olhar para os filhos do sacerdote e dizer: bom, se os filhos do sacerdote fazem isso, eu que sou menino, estou chegando na casa dele, vou embarcar nessa canoa. Mas Samuel era fruto de lágrimas. E eu quero dizer que não existe mudança de rumo sem lágrimas. O momento em que a nação de Israel mudou de rumo não foi quando Samuel foi levantado como sacerdote. O momento em que aquela nação mudou de rumo foi quando Ana foi ao templo chorando. Porque o verdadeiro evangelho, a verdadeira obra de Deus se faz com lágrimas. A oração daquela mulher foi: se tu me deres um filho varão, eu o darei para ti. Ela queria um filho, Deus queria um sacerdote. Sabe o que é milagre? Milagre é quando o que você quer entra em consonância com aquilo que Deus deseja. Ela queria um filho e ela disse: se tu me deres, eu darei para ti. Deus estava precisando de alguém para levantar como sacerdote, porque a casa de Eli era uma casa corrompida, era um ministério falido. Então Deus disse: bom, se essa mulher está chorando e pedindo um filho, e ela disse que vai devolver esse filho para mim, opa, eu vou abrir a madre dela, vou fazê-la gerar, e vou pegar esse menino e vou fazer dele um sacerdote, um juiz e um profeta. Todas as vezes que você em lágrimas pede alguma coisa e diz: se tu me deres, eu devolvo, o milagre acontece. Se tu me deres mais condição, eu vou te servir melhor. Se tu me deres saúde, eu vou estar mais tempo, eu vou mais na tua casa. Se tu resolveres aquele problema, Senhor, eu não vou ter impedimento nenhum para te servir mais, eu vou dar mais do meu tempo. Se tu me deres, eu darei para ti. Ana pediu um filho e ganhou um sacerdote, um profeta e um juiz. Sabe por quê, irmão? Ele opera muito mais, abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse é Jesus. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Samuel foi morar na casa daquele sacerdote, e Samuel poderia crescer sendo influenciado pelos demais jovens mais velhos.
Mas quem é fruto de lágrimas não nasceu para ser influenciado. Quem é fruto de lágrimas nasceu para influenciar. Se houverem lágrimas aqui nessa igreja, irmão, nós vamos influenciar essa cidade. Se anos estiverem aqui de joelhos, com lágrimas nos olhos, clamando para que algo novo nasça, sabe o que vai acontecer? Nós vamos impactar essa cidade. Alguém pode dizer, mas pastor, quem somos nós? E quem era Ana? Uma mulher amargurada, angustiada, estéril, triste, desesperançosa. Talvez Ana seja muito semelhante a alguns que estão aqui também, que outrora estavam assim como Ana, desesperançosos, sem alegria, sem prazer, sem qualquer tipo de motivação, estéreis. Mas Deus ouviu as orações de Ana e colheu as lágrimas de Ana. Samuel nasceu. Deus começou a realizar uma grande obra. A Bíblia diz que Deus rejeitou então os filhos de Eli, Hofni e Finéias, porquanto eram homens execráveis. Aquele governo de Israel, que deveria ser um governo teocrático, isto é, Deus no comando, eram os filhos de Eli, e Eli que comandavam tudo, irmãos. Existe uma coisa que Deus não admite: se você diz que a obra é dele, deixa ele comandar. Agora, se você diz que o governo é teocrático e você é quem manda, com chicote na mão, Deus rejeitou aquele governo. Deus rejeitou a casa de Eli. Deus não apenas rejeitou a casa de Eli, Deus disse que executaria juízo sobre a casa de Eli, pela maneira como eles se comportaram diante de Deus. Aí Samuel está deitado na sua cama, e de repente Samuel ouve uma voz. Ele ainda não tinha tido uma experiência gloriosa, era apenas um menino, era um jovenzinho começando. Quando nós olhamos para nós, irmãos, o que nós somos nós diante de tanta gente experiente que tem aí fora? Somos apenas um jovem que está começando. Mas o Senhor começou a chamar Samuel. E quando Deus chamou Samuel, sabe o que ele fez? Ele correu para Eli. E ele disse: eu não te chamei, vai deitar. E o Senhor chama novamente Samuel, e ele vai até Eli, e Eli torna a dizer: eu não te chamei, volta para deitar. Quantas vezes você entendeu que Deus te chamou para algo maravilhoso, e você foi até Eli, e Eli disse assim: vai deitar, para de pensar nisso. Olha, aqui a coisa funciona assim, você está com a mente muito assim, vai deitar, vai dormir, Samuel. Mas Deus estava insistindo. Se dependesse de Eli, Samuel tinha voltado para dormir, mas Deus continuava insistindo: Samuel, Samuel, Samuel. Quantas vezes Deus precisou chamar você, irmão, para você estar aqui? Quantas vezes Deus precisou chamar você para você entender que Ele queria algo novo realizar através de você? E aí Deus chamava, você ia até Eli. Ele disse assim: não é assim, Samuel, que o sistema funciona diferente. Volta para dormir. Quando Deus chamou pela terceira vez Samuel, ele acordou, foi novamente até Eli, e Eli entendeu que Deus chamava o rapaz. Vai chegar um dia em que Eli vai entender que Deus chamou Samuel. E aí Eli se lembrava como é que ele tinha que fazer, ele só não fazia mais, mas ele sabia direitinho o que tinha que fazer. E ele deu a fórmula exata a Samuel. Parece que eu fico vendo Eli, ele imaginando na cabeça dele, irmãos, assim: foi assim comigo, lá no princípio. Ele sabia como Samuel deveria se portar naquele momento, mas ele mesmo já não se portava como devia. Ele virou para o rapaz e disse: quando você ouvir novamente, diz assim: fala, Senhor, fala, meu Cúrios, fala, meu dono, fala, meu proprietário, fala, meu Senhor, tu que me compraste na cruz, fala, porque eu quero te ouvir.
Se Eli não te ouve mais, mas eu quero te ouvir. Irmãos, coisa maravilhosa é ter experiência com Deus e ouvir a voz de Deus. É caminhar na segurança que quem te levantou foi Deus. E aí Deus começou a falar com aquele jovem dizendo: Samuel, eu vou fazer uma obra tão grande, Samuel. E não é porque você é especial, Samuel. Quem vai fazer essa obra sou eu. Eu vou fazer essa obra, Samuel. E aquele que ouvir a minha palavra lhe tirarão ambas as orelhas. Deus estava dizendo assim: quem faz a obra sou eu. Quem vai ser impactado, vai ser impactado. Não é por você, Samuel, é pela minha palavra. A minha palavra vai entrar nos ouvidos do povo de Israel, e eu vou impactar essa nação. Samuel, nós vamos encerrar, irmãos, porque eu quero convidar você a ser bênção nas mãos de Deus. Eu quero convidar você a dizer nesta noite: fala, Senhor, eu quero voltar a te ouvir. Eu quero ser dirigido por ti. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero voltar a sentir aquilo que eu um dia senti. Eu quero ver a chama ardendo dentro de mim. Fala, porque o teu servo, o teu serviçal, ele ouve. Deus não vai falar se nós não quisermos ouvir, irmãos. Deus não vai falar se nós não quisermos ouvir. Que Deus abençoe vocês. E que uma grande obra seja realizada aqui com os Samuéis e as Anas de Guarapari. Há algo maravilhoso que não depende de nenhum de nós, porque quem faz é Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele a força, a Ele o poder, porque Ele é digno de ser adorado pela sua igreja. Igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João.
Que alegria, meus irmãos, que alegria maravilhosa. Nós vamos proceder ao ato da consagração agora. E logo depois da nossa oração, podemos cantar um louvor e encerrar esse primeiro culto. Eu queria pedir os irmãos colocarem de pé, os pastores estejam aqui à frente juntamente comigo, o pastor, o presbítero. Nós apenas faremos a leitura de um texto da palavra de Deus. Pode ficar aqui à minha direita. Vamos abrir a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 6. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Depois leremos o primeiro versículo do capítulo 7. E então vamos orar. Nosso coração está transbordando de alegria, desse gozo, da presença de Deus, de tudo que o Senhor está realizando em nós por meio dos louvores, da sua palavra. 2 Crônicas, capítulo 6. Eu digo e nós lemos juntos, porque Deus quer até que dos nossos lábios saia essas palavras, que foi quando Salomão, depois da construção do templo, chegou um momento que ele foi fazer a mesma coisa que nós vamos fazer aqui. E essas palavras estão em meio àquilo que ele falou com Deus no momento da oração da consagração do templo. 2 Crônicas, capítulo 6, vamos ler o verso 12, o 14, o 19 e o 21. Comecemos, o 12, leamos. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, defronte de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos, verso 14, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas conserto e a beneficência aos teus servos, que caminham perante ti de todo o seu coração. Versos 19, 20 e 21, leiamos. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo ora perante ti, que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Finalmente, no capítulo 7, o verso 1 apenas vamos orar. Vamos ler e em seguida vamos cantar o louvor, e logo após o louvor os pastores vamos orar. Leiamos juntos. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. De pé mesmo, vamos glorificar. De pé como estamos. Toda a igreja glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Pai,
Senhor Deus, exaltamos, magnificamos, enaltecemos, engrandecemos o teu nome. E tu sabes, ó Deus, que é pela tua graça que estamos aqui nesta noite, sem merecermos, Senhor, mas apresentando a ti o nosso louvor e suplicando, Senhor, esta presença gloriosa todos os dias em que estivermos aqui para glorificarmos ao Senhor. Estende nos céus as tuas mãos e consagra, santifica esta casa, Senhor, para o louvor do teu nome, para o engrandecimento do teu Filho Jesus somente. Abençoa-nos, ó Deus, com as tuas mãos santas estendidas, consagrando este lugar e enchendo-o com a tua presença e a tua glória. Nós te adoramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós vamos dar a bênção apostólica, encerrando esse primeiro culto. Daqui a alguns instantes vamos dar início a um outro culto. Vamos curvar a nossa cabeça para essa oração final. Senhor Deus, nós te louvamos por esta graça tão maravilhosa que nos envolve. Sabemos que nos corações de todos esses teus filhos, filhas que aqui estão, tantas necessidades estão aí. Nós acabamos de te pedir, Senhor, ouve desde o céu e supre cada necessidade. Pedimos em nome de Jesus, amém. E em teu nome, teu glorioso nome, nós dizemos que a graça maravilhosa de Jesus, o grande amor de Deus e o consolo do Espírito Santo seja sobre a igreja do Senhor aqui e em toda a face da terra, hoje e para sempre, amém. Podem sentar, irmãos? Podem ficar aqui os pastores. Nós teremos um intervalo agora.